Olá, canal do YouTube! Gente, vai fazer quase um ano que eu estou no Japão. Então eu vou gravar um vídeo contando um pouco da minha experiência. Tanto antes de vir, depois que eu cheguei, como é que é na escola, o que eu faço, como eu vivo, o que durmo. E é isso. Bom, gente, eu vim pro Japão com a empresa Live in Japan em 2024. Porém, a gente se planejou por quase 4 anos para vir para cá. Então, a gente estava em contato com essa empresa, que é a assessoria, desde 2022, né? Eu e o Luca, o meu namorado, meu noivo. Desde o começo, eles sempre resolveram nossos problemas, sempre o contato foi muito fácil, assim. Sempre foram muito atenciosos nas questões que a gente tínhamos e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, assim, os anos foi passando, a Living começou a ficar bem. Ela vem ficando mais popular, né? Cada vez mais popular. E a demanda aumenta, né? A quantidade de intercambistas interessados aumenta, a quantidade de pessoas na turma aumenta e tudo mais. Então, o contato, consequentemente, fica um pouco mais difícil. Mas não é nada impossível. Você pergunta, eles te respondem, que seja no dia seguinte e tudo mais. Mas assim, super tranquilo, super tranquilo. E eles cumprem com o que eles falam. Eles vão te trazer pro Japão, eles vão te ajudar com toda a documentação, com toda a tradução, com toda a questão que você precisar para imigração e tudo mais. E tudo bem certinho, com datas para você entregar seus documentos, com tudo certinho, né? Enfim, bem confiável e realmente, estamos no Japão, funciona. E tem alguns pontos no contrato que também a Living especifica tudo lá. É só você ler tudo. Tanto questão de até onde a Living vai te ajudar, até que ponto, né, e tudo mais. Enfim, a gente veio com a questão do aeroporto, do avião e tudo mais, né, das passagens, com a empresa Daikoko, que é parceira da Living, e o atendimento foi muito bom. Não tenho do que reclamar do atendimento. Só aconteceu um pequeno problema, que a nossa turma a gente veio para a escola Mirai Gakuen, né? E o único problema, a única questão é que a gente ia vir com 7 brasileiros e acabou sobrando eu e o Lucas sozinhos em um avião por um desentendimento com a Daikoko, por mensagens no WhatsApp. Tem a opção de você ir com a Daikoko, comprar as passagens com a Daikoko e tudo certinho, e aí você tem um suporte maior para você chegar no Japão, a data certa, tudo mais, uma segurança maior na compra das passagens, se vai dar certo, se não vai, meio que fica na mão deles. E você tem a opção de fazer isso por conta. E aí a gente quis fazer com a Daikoko. A princípio a gente não queria, mas a gente resolveu fazer com a Daikoko. A gente falou pra eles por mensagem e eles entenderam que a gente não queria fazer com eles. Só que ficou por isso. E o tempo foi passando e a gente via que no grupo, né, a gente tem um grupo com os outros intercambistas que vão para a mesma escola. E a gente viu que estavam fazendo contato com eles estavam falando sobre coisas que a gente não sabia, assim. E daí a gente foi perguntar pra Daikoko meio tipo, a gente tá vendo que eles estão recebendo tal coisa, a gente vai ser quando nosso, tal. E aí que a gente descobriu que houve esse mal entendido, mas resolveram super rápido. Mesmo a gente indo sozinho, a gente teve uma experiência excelente com a questão da passagem. Não chegamos atrasados nem nada, a gente chegou um dia depois do pessoal que ia vir com a gente. Então a gente meio que passou pela experiência do intercâmbio sozinhos, sem a turma e tudo mais, a experiência com os amigos tudo mais, mas a experiência foi ótima depois. Eles resolveram rápido, a gente conseguiu embarcar, deu tudo certo, foi tudo bem. E nas passagens, assim, foi isso. A nossa experiência com a Living também foi isso. A gente pergunta coisa pra Living até hoje, já faz quase um ano que a gente tá aqui. E eles são super atenciosos com a gente. Eu costumo fazer vídeo aqui no YouTube, então às vezes eu posto alguma curiosidade, alguma coisa que a gente tá vivenciando aqui no Japão, a gente conversa e tudo mais. E é super legal. E eles cumpriram com o papel deles de trazer a gente pro Japão, gente. Não tem mais. Eles fazem isso e é isso. O resto, você tá aqui, você meio que se vira, né? E aí, o que acontece? A Living tem várias escolas parceiras aqui no Japão
que você escolhe enquanto você vai fechar o contrato com a Living, né? A assessoria deles. Que você escolhe já uma escola que você vai querer ir e assim você faz a sua assessoria. Os seus documentos vão ser direcionados para a escola que você quer ir, né? Então você escolhe isso primeiro para você saber até a região onde você vai ficar, até o lugar do Japão que você vai ir, né? E aí tem a Sakuragaoka, em Tóquio, que é também uma escola parceira da Living. E a Living faz muita propaganda para Sakuragaoka. Então, tudo que a Living fala do Japão, o Japão, intercâmbio no Japão, estudo no Japão, tem a Sakuragaoka no meio. O pessoal da Sakuragaoka, os intercambistas de Sakuragaoka, as lives com o pessoal da Sakuragaoka. E isso acaba deixando as outras escolas um pouco assim ofuscadas, eu diria, né? A Living faz muita coisa para Sakuragaoka que algumas coisas não tem nas outras escolas. Alguns pontos que tem na Sakuragaoka não tem nas outras escolas. Então, às vezes a pessoa que não sabe, que tá caindo de cabeça assim nesse negócio do intercâmbio pro Japão, mas que é um sonho para muita gente, acaba que acha que isso é uma regra para todas as escolas. E não é. Então, o que aconteceu também, uma outra coisa que aconteceu, é sobre questão de futon, panela de arroz, que falam que tá incluso e tudo mais. No nosso caso, a gente recebeu um arquivo com algumas coisas, assim, com questão de valores que você ia ter que saber que você ia ter que trazer pra cá, porque ia ser um gasto, assim, certeza que você ia ter. Que era, tipo, questão de translado, que é na hora que você pousa no aeroporto, que a escola vai te buscar, e de lá você vai com alguém da escola, com a escola pra seu dormitório e tudo mais. E aí, no nosso caso, a gente nesse arquivo, a gente achou que a panela de arroz estaria inclusa e que a gente teria que pagar o translado e o futon já teria o futon incluso, né? Depois que a gente chegou aqui, a gente viu que a gente teria que pagar 7.000 ienes de futon e o translado seria gratuito. Ou a gente não teria que pagar o translado e teria que pagar o futon. Até aí, beleza, porque a gente ia ter que pagar ou um ou outro, a gente ia pagar, ou sendo um ou sendo outro, a gente ia ter que pagar alguma coisa, né? Só que a panela de arroz não estava incluso. Esse era um ponto da Sakuragaoka e a gente não sabia. Então, questionando depois da gente já estar aqui, depois de já ter pago e tudo mais, falaram que esse arquivo estava desatualizado. Então, tivemos que pagar um ou outro, beleza, pagamos, mas estava desatualizado. E a questão da panela de arroz não é uma regra para todas as escolas. Então, é esse o ponto um pouco chato, assim, que eu acho, mas enfim, a minha experiência com a Living não foi ruim, foi muito boa. Eles ajudaram a gente em tudo que a gente precisava. Teve pontos e pontos, assim, nada é perfeito, mas nada que interferiu no nosso intercâmbio em si, né? Na nossa chegada, na nossa ida, a questão do aeroporto, chegou no apartamento, que hoje a gente tá em outro apartamento, a gente já se mudou. A gente tava num apartamento daqueles que é um quarto, assim, tipo assim, eles são 20 metros quadrados, eu tenho até vídeo no canal mostrando um pouco do apartamento que a gente foi. Mas realmente, depois que a gente começou a ficar lá, a gente foi com 6 meses pagos de aluguel. Então a gente esperou dar 6 meses pra gente poder se mudar. E aí, vamos falar um pouco da escola. Gente, que escola sensacional. A gente veio pra Mirai Gakuen, Maebashi Ryofuku Mongako. E cara, que experiência maravilhosa. É muito legal a escola. A estrutura da escola é incrível. A região aqui é perfeita. É um rural com meios mais não tão interior, mas é interior, mas não é tão interior. É um meio termo assim muito gostoso, tem muita árvore, muito urbana assim, sabe? A escola é super, 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 super boa. Os professores são maravilhosos. Eu não tenho do que reclamar da escola. Nada, nenhum pontinho, assim, nada, nada. Não tenho do que reclamar da escola. Eles são incríveis. E eles ajudaram a gente a trocar de apartamento. Ajudaram entre aspas, né? Eles passaram um contato de uma empresa, né? Como chama? Uma corretora. Eles passaram para nós um contato de uma corretora de confiança que já atende alunos lá. E eles sabem que são estrangeiros, então eles já dão uma garimpada, assim, em apartamentos que aceitam estrangeiros, que não são todos que aceitam estrangeiros. Ajudam a você a conversar com você em japonês também, que eles já sabem que você não vai
entender muita coisa, então eles já também... Isso facilita pra você poder trocar de apartamento. E aí nós nos mudamos, estamos hoje em outro apartamento maior. É uma localização assim, eu acho que ele é bem mais... Ele é melhor, ele é mais bem localizado. Tá certo isso? Ele é mais bem localizado. Nossa, tá errado. A localização é melhor. A localização dele é melhor. E... Ai, gente, aqui é maravilhoso. Nossa, cara. Ai, gente, super feliz, super alegria. Uhul. E a escola é muito boa. Nossa, sensacional. A gente veio, já vai fazer quase um ano. A gente veio em outubro de 2024. E a gente chegou assim no Halloween. Então a escola já tem um evento assim anual de final do ano, assim, Halloween, nessa época. E a gente já chegou já nos eventos já da escola e tudo mais. Mas, gente, eu nem tenho o que falar da Mirai. Só coisa boa. Eles falam muito sobre os eventos que vai ter na escola, né? Tipo, vai ter muito passeio, muita viagem, muito não sei o quê. Eu não sei se é pra algum curso específico, mas por enquanto não teve nada. Só teve o final do ano, que é em outubro, né? Que é basicamente o Halloween. Aí teve um karaokê, que não era bem um evento da escola, mas que era um karaokê para estrangeiros. E cantar lá. Achei super legal. A gente foi lá, muito bem organizado. Da escola em si, a gente não saiu muito para passear. Mas aqui na nossa cidade, apesar de não ter muito evento, a gente foi a uns eventos bem legais, final do ano, para começo de ano. Ou começo do ano, que é dos Darumás, que você pinta o olhinho, né, do bichinho, do Tarubá. E aí, a gente foi também agora recente, o mais recente que a gente foi no Tanabatá. Aí teve esse karaokê. E vira e mexe tem esses eventos assim na rua, tal, com comida de rua. Super, super legal. Super legal. Quando a gente arrumou um emprego, a gente tava no Japão. Ia fazer 3 meses que a gente tava no Japão. E a gente tava com dinheiro assim, meio reservado, contando com essa fase de desempregados, né? Esse gasto enquanto a gente não estava empregado. E a gente deu a sorte de estarem precisando de 2 pessoas na Yamato, na Kuroneko, aqui no Japão, que é uma empresa tipo Correios do Brasil. E eles estavam precisando de 2 pessoas para ontem para trabalhar. Eles foram perguntar na escola se tinha gente. Nós fomos os primeiros estrangeiros nessa distribuidora da Yamato. Na Yamato mesmo, né? Não é da Yamato, mas é a empresa da Yamato mesmo. E pela escola. Então a gente tava aí com a escola nas costas, assim, com a reputação da escola em mãos, em jogo. E desde então estamos lá. Então nós estamos lá, vai fazer 7 meses, mais ou menos. Já deve ter feito uns 7 meses que a gente tá no mesmo arubaito. Então, com experiência de arubaito, a gente só tem esse mesmo. E no começo foi muito difícil. Os japoneses, eles não têm muito costume de ensinar você, eles meio que esperam que você já saiba fazer um negócio. Aí na hora que a gente chegou, eu não sabia fazer o serviço e o meu chefe lá, ele é meio aceleradão, assim, ele já mandou eu pro meio do negócio lá sem eu saber nada. Ninguém sentia a empatia de me ensinar o serviço pra eu poder aprender e fazer. E ficavam meio que tipo olhando assim, tipo, mano, ela não sabe o que ela tá fazendo. E, tipo, não sabia mesmo. Ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer. Não tem bola de cristal. Então, é uma sensação meio de querer fazer, mas você não sabe fazer e você não sabe perguntar. Enfim, hoje eu vejo muito a minha evolução com o japonês em si. Justamente por causa do emprego, do arubaito, né? E a evolução das aulas da escola mesmo. É super legal você perceber a sua evolução quando você tá aprendendo o idioma. E não só, tipo, fazer, repetido e sentir que não tá saindo do lugar, sabe? Nossa, o ar... Luca, dá uma virada nessa pestana aí pra cima. E é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, eu acho. Recentemente eu fiz a prova do JLPT também. Mas eu acho que eu vou deixar esse assunto pra outro vídeo. Pro próximo vídeo. Contar como foi a minha experiência de fazer o JLPT aqui no Japão. Com 8 meses de estudo aqui no Japão, de japonês. Eu já fiz o N4, pulei pra fazer já direto o N4.
E foi super de boa. Foi super tranquilo na hora da prova. E é isso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido falar tudo. Se eu não falei alguma coisa também vai ficar para outro vídeo. Mas em resumo, só queria contar um pouco da minha experiência aqui, estando quase há 1 ano aqui no Japão. Depois eu faço um outro vídeo também sobre a minha rotina aqui no Japão, como é que é, quando eu acordo, o que faço, o que como, para onde vou, como vivo. E fica pro próximo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha experiência com a Living, minha experiência com a escola. Deixem nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou começar a gravar mais, que a rotina vai se organizando aos poucos. E a gente vai tendo um tempo pra gravar, pra fazer e tudo mais. E é isso, gente. Deixa um like no vídeo pra ajudar. E se inscreva, né? E compartilha. Né? É. Tchau.